Esse é o podcast da Justi Arbitration, Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Apoio: NPD, Núcleo de Provas Digitais e Núcleo de Ensinos. Produção e edição: Working Freelance. Justiça 4.0, por doutora Roberta Araújo. Juíza Federal do Trabalho, doutora e mestre em Direito. Professora, autora de obras jurídicas. Desde a transição do século XX para o século XXI, nós estamos imersos em um mundo cada vez mais tecnológico. O incremento das tecnologias de computação e de telecomunicações ocorreu de forma intensa nas últimas 2 décadas, impactando a rotina diária das pessoas, cada vez mais interligadas em um sistema de rede. A tecnologia, ela está presente em praticamente tudo. Ao toque de um clique no computador ou no smartphone, é possível contratar um serviço de transporte, entrega de refeições, fazer uma operação financeira, reservar um hotel, acessar aulas, eventos, reuniões, se comunicar com pessoas em qualquer parte do planeta. Termos como inteligência artificial, robótica, computação na nuvem, internet das coisas, até alguns anos incomuns para nós, hoje fazem parte do nosso cotidiano. E o metaverso é o próximo passo na jornada das conexões sociais. A expansão da tecnologia ocorre nas mais variadas áreas do conhecimento, impactando fortemente o mundo do direito, que incorpora cada vez mais ferramentas tecnológicas capazes de possibilitar um grande salto de eficiência, produtividade e redução de custos. Ferramentas tecnológicas para a criação de documentos eletrônicos a partir de textos ou de dados pré-existentes, softwares de gerenciamento e organização de processos que informam qualquer atividade realizada no processo, alerta sobre prazos judiciais a expirar, softwares jurídicos inteligentes que funcionam como grandes centralizadores de informações, de documentos e processos e que são utilizados para integrar e cruzar dados que permitem identificar e compreender tendências, posicionamentos, repetições de decisões judiciais, permitindo aos escritórios se valerem da jurimetria, que nada mais é do que a estatística aplicada ao direito. A partir desse cruzamento de dados estatísticos, pode-se presumir, por exemplo, como determinado juiz ou tribunal, magistrado ou tribunal sentencia a respeito de um tema. Quais as teses jurídicas com mais chance de êxito? Quais serão os resultados prováveis de sua ação e os valores prováveis a se ganhar ou perder? Quanto tempo, em média, um tipo específico de ação demorará? E até mesmo qual é a vantagem e desvantagem de uma conciliação? Esse novo mundo conectado e digital coloca em pauta uma nova agenda para o Poder Judiciário brasileiro, que tem apostado na transformação digital, destinando recursos significativos na busca de automatizar, informatizar e de modernizar os seus processos internos de trabalho e a prestação de serviços à sociedade. A implementação do sistema do processo judicial eletrônico, PJE, nos órgãos do Poder Judiciário, com a substituição da tramitação de processos físicos pelo meio eletrônico, é um marco dessa imersão do judiciário na era digital, apostando na celeridade e qualidade da prestação jurisdicional e racionalização da utilização dos recursos orçamentários pelo Poder Judiciário. Mas não é só. O horizonte de possibilidades para evoluir ainda mais na transformação digital dos órgãos do Poder Judiciário é vasto e compreendem desde a computação em nuvem até o uso de sistemas de inteligência artificial,
como machine learning e a mineração de dados. A urgência de transpor a justiça para o ambiente digital já era uma realidade, e a pandemia acelerou muito esse processo, estimulando ainda mais o uso da tecnologia para solucionar os inúmeros problemas de cancelamento, adiamento e suspensão de atividades presenciais. Nesse sentido, a pandemia teve um efeito catalisador, exigindo adaptações rápidas e investimentos, uma vez que a transformação digital se tornou uma necessidade, com as audiências telepresenciais, os atendimentos online e outros desafios que foram enfrentados e tratados pelo CNJ em sucessivas resoluções e seus tribunais locais, tratadas pelo PNJ e tribunais locais por sucessivas resoluções. E agora, o Judiciário dá mais um passo em sua transformação digital com a implementação do juízo 100% digital. O juízo 100% digital foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e aprovado em 2020 pela Resolução 345, entrando em vigor e sendo implantado por diversos tribunais agora nesse ano de 2022, como no TRT6, e em outros no ano de 2021, permitindo ao cidadão usar a tecnologia para ter acesso à justiça, sem precisar se deslocar fisicamente aos fóruns e demais dependências do judiciário. O sistema permite que todos os atos processuais, inclusive as audiências e sessões de julgamento, sejam praticados exclusivamente por meio eletrônico. E desponta como mais uma iniciativa do programa Justiça 4.0, que abrange o balcão virtual, os núcleos de Justiça 4.0, a implementação de plataformas digitais de inteligência artificial, entre outras ações. O programa Justiça 4.0, ele foi criado em janeiro de 2021, fruto de uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, e traz como um dos seus eixos a inovação e tecnologia, impulsionando a transformação digital do judiciário, tornando a prestação de serviços judiciários mais eficiente, eficaz e acessível à sociedade, otimizando a gestão processual. O programa Juízo 100% Digital tem como objetivo democratizar o acesso à justiça por meio de ferramentas tecnológicas que já são utilizadas pelo cidadão, pela população, e visa propiciar maior celeridade, segurança e economia processual por meio do uso da tecnologia, evitando-se os atrasos decorrentes da prática de atos físicos ou que exijam a presença das partes nos fóruns. O juízo 100% digital faz parte de uma nova justiça que abre fronteiras, traz celeridade e eficiência e não se confunde com as medidas emergenciais temporárias de atendimentos virtuais e audiências telepresenciais, que agora, com o fim da pandemia, só são admitidas em caráter excepcional, devendo os processos retomarem a sua tramitação normal e presencial. O sistema juízo 100% digital não é obrigatório, sendo de escolha facultativa da parte demandante no momento da distribuição da ação e precisa ter a concordância do réu. Pode ser aplicado a processos de qualquer área do judiciário e também pode atingir os processos já distribuídos. Basta que os magistrados deem vista às partes para que digam se concordam com a tramitação da ação já distribuída de acordo com o rito do juízo 100% digital. E como funciona esse juízo 100% digital? A escolha do juízo 100% digital é opcional, ou seja, é uma decisão do cidadão.
e deverá ser informada no processo. A opção em aderir ao sistema 100% digital deverá ser manifestada no momento do ajuizamento da ação, por meio do PJE. Notificada, a parte demandada pode, no entanto, opor-se a essa opção no prazo de 5 dias úteis, presumindo silêncio como aceitação do procedimento digital. Havendo aceitação, as partes e seus advogados fornecerão endereço eletrônico e número de celular para viabilizar as notificações e intimações por meio eletrônico, e todos os atos do processo passarão a ser realizados de forma virtual. Mesmo após a adesão, as partes podem se retratar da opção por uma única vez, até a prolação da sentença, permanecendo válidos os atos processuais já praticados. E como será o atendimento do juízo 100% digital ao jurisdicionado? O atendimento será realizado pelos canais digitais disponíveis no horário de atendimento ao público. Pode ser por telefone, por e-mail, por videochamada, por aplicativos digitais ou quaisquer outros meios de comunicação que venham a ser definidos pelo tribunal. Já as audiências e sessões no juízo 100% digital ocorrerão exclusivamente por videoconferência. E o atendimento aos advogados será feito durante o horário fixado para o atendimento ao público de uma forma geral, observando-se a ordem de solicitação, os casos urgentes e as preferências legais. E se houver interesse do advogado em ser atendido exclusivamente por um magistrado, ele pode formular esse requerimento e a resposta sobre o atendimento deverá ser dada a ele no prazo de 48 horas, salvo em situações de urgência. A adoção do juízo 100% digital é um novo meio de acesso à justiça, que podemos chamar de acesso à justiça digital. É a garantia constitucional de acesso à justiça se transformando a partir das mudanças tecnológicas, na perspectiva da chamada sexta onda renovatória de acesso à justiça, proposta pelo Projeto Global de Acesso à Justiça, com foco nas novas tecnologias e no modo como elas podem contribuir para que o acesso à justiça garanta o acesso paritário. O dilema que se traça é se, diante da imensa vulnerabilidade social da população brasileira, a tecnologia e suas inovações têm contribuído para a garantia de acesso igualitário à justiça. O acesso à justiça digital deve ser um direito fundamental de todos. O Marco Civil da Internet inclui o direito de acesso à internet como sendo essencial ao exercício da cidadania e como um direito de todos. A concretização do acesso à justiça digital só ocorre a partir da inclusão digital das pessoas, devendo incluir o acesso ao direito, o acesso aos tribunais, a garantia ao processo justo e equitativo e a implementação da igualdade material de acesso à justiça. Ou seja, a tecnologia, ela deve ser um instrumento de facilitação de acesso à justiça, promovendo a inclusão em um mundo que se torna cada vez mais digital e não um obstáculo. Se não há acesso igualitário à internet, as pessoas que estão no campo da exclusão digital se tornam vulneráveis. E o problema da falta de acesso à internet ou de um acesso insuficiente em razão dos dados de internet a que a pessoa tem acesso, ou ainda do adequado conhecimento sobre o manuseio de ferramentas tecnológicas, é um problema que atinge grande parcela da população brasileira. E muitos advogados também estão inseridos nessa conta,
carecendo de recursos financeiros ou de técnica, ou enfrentando dificuldade na utilização desses instrumentos tecnológicos. A assimetria da advocacia é um dado de realidade, já que nem todos os profissionais da advocacia são detentores dos mesmos instrumentos que são necessários à justiça virtual e nem possuem controle dos mecanismos ligados à inteligência artificial, controle de dados e outros meios da tecnologia. O direito de acesso à justiça virtual não deve ser restrito a poucos. A tecnologia não pode se tornar um obstáculo nesse caminho, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade e criando um desacesso à justiça. Esse problema se tornou muito evidente durante esse período da Covid-19, onde, se por um lado, a tecnologia serviu a muitos e ajudou ao judiciário a se aproximar do cidadão e prestar jurisdição, por outro lado, levou à exclusão de tantos outros, partes, testemunhas que não sabiam, não conseguiam se manter, acessar as audiências telepresenciais ou se manter conectados a ela, abrir um vídeo ou um áudio, advogados com essas dificuldades. Então, em uma era de imersão do judiciário no mundo digital, em que já tem-se um juízo 100% digital, que já se cogita o uso de metaverso em sistemas de audiência judicial no futuro. Falar em inclusão digital significa também falar em inclusão social. A tecnologia, ela pode se tornar cada vez mais uma importante aliada da cidadania e do judiciário, desde que se considere o acesso à justiça, também o acesso à justiça virtual, também como uma questão passível de política pública. A tecnologia pode se tornar cada vez mais, ou a tecnologia pode cada vez mais se tornar uma importante aliada, desde que se considere o acesso à justiça também como uma questão passível de política pública. E é imprescindível ao judiciário estar atento e ser sensível a essa situação e sempre considerar a realidade social e utilizar de todos os meios compatíveis para viabilizar o acesso à justiça. A questão não é, no meu entender, a tecnologia em si, mas o que nós queremos e faremos com ela. O que me preocupa é constatar que haja um fetiche em torno da tecnologia, no sentido de implantar inovação, inovar, sem se indagar em que ela, de fato, vai propiciar a inclusão. Em minha opinião, as grandes perguntas são: a tecnologia inclui ou facilita o acesso à justiça? Para quem? A princípio, a tecnologia é um valor neutro, o seu uso não. Bem utilizada, ela trará a inclusão. Há relatórios que indicam a necessidade de investimento pelo governo de uma ordem de 60 bilhões de reais até 2030 para viabilizar a inclusão digital no Brasil. 20% das pessoas que se encontram na camada mais pobre da população precisariam usar 8% da sua renda mensal para comprar 1 gigabyte de dados. O judiciário trabalhista, por exemplo, não tem no seu usuário pessoas que têm recursos financeiros para isso. Os instrumentos tecnológicos, eles devem servir para a otimização do acesso à justiça, que deve ser para todos. A justiça deve ser acessível para todos em um Estado democrático de direito. O sistema de justiça deve ser também igualitário e deve garantir, não apenas proclamar o direito de todos.
de maneira que aqueles que se veem impedidos de acessar o sistema de justiça acabam sendo colocados sob o risco de terem os seus direitos ignorados ou violados sem reparação. Acesso à justiça é acesso a uma ordem jurídica justa, e isso transcende o tradicional discurso do acesso ao judiciário para alcançar um patamar mais amplo e mais alto, que é direito fundamental, de ser um direito fundamental de todos, a que lhes sejam disponibilizados canais adequados e eficientes de recepção e resolução de conflitos em modo justo, tecnicamente consistente e em tempo razoável. Assim, a efetiva prestação dos mecanismos de acesso à justiça digital é imprescindível, não devendo ser garantido apenas o acesso à rede, mas a um acesso de qualidade, de modo a garantir a inclusão digital como exercício pleno da cidadania. Inclusão digital é, sim, no mundo de hoje, modalidade de inclusão social. Se o judiciário hoje é acessado por plataformas digitais, se esse acesso ao judiciário é parte dos direitos considerados fundamentais para a pessoa, e se entre os direitos de cidadania há o de navegar em ambiente digital, então promover a inclusão digital para fins de acesso à justiça passa a ser não apenas um objetivo, mas um dever e uma necessidade para fins de adequação do discurso e da infraestrutura de sustentação do ordenamento jurídico. É certo que até o momento o nosso poder judiciário, caminhando a passos largos para a inovação, tem se preocupado com essa realidade e tornado, em grande parte, as suas medidas, como audiências telepresenciais e o juízo 100% digital, como opcionais. Mas nem tudo é. Os acessos às plataformas virtuais, o processo eletrônico ainda não é. E sem inclusão digital, não há como discutir ou promover o acesso paritário à justiça. É imprescindível que o judiciário disponibilize ferramentas, mecanismos e treinamentos para que todos possam saber como acessar esse novo judiciário. A inexistência de instrumentos que permitam o acesso à justiça digital não pode vir a prejudicar as partes no processo de forma alguma. E o sistema de justiça brasileiro não se encontra suficientemente preparado para isso. Enfim, cautela se faz necessário por parte dos juízes, dos tribunais, para que não sejamos elitistas e excludentes. Eu acredito nos bons propósitos e na importância da Justiça 4.0, visando a inclusão maior de jurisdicionados que têm dificuldades de acesso por causa da locomoção em um país de dimensões continentais como o Brasil. Mas é preciso atentar para os excluídos digitais, para os quais a tecnologia, se implementada de forma absoluta, vai aumentar ainda mais o hiato de acesso à justiça. É como já temos o velho jargão, a virtude está no meio. Nós precisamos de medidas para equilibrar essa situação, pois em alguns casos a tecnologia representa a inclusão, já em outros representa completa exclusão. Sem inclusão digital, a tecnologia da informação será ferramenta ou obstáculo de acesso à justiça? É essa a pergunta que eu deixo para vocês. Finalizando, afirmando que a justiça deve promover cidadania e não excluí-la, seja nas folhas de papéis, seja nos megabytes. Esse foi mais um podcast da Justi Arbitration. Obrigada por se conectar conosco. Curtam, compartilhe e comente.
Ative o sininho para ficar por dentro de nossas programações.